Agradecemos ao irmão César e à irmã Luciana pelos hinos entoados, que ele possa ligar o trono do nosso Deus. Então, no tempo que nos resta, vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus com cada um. O tema de hoje é algo que ele acomete todas as pessoas, seja em um grau maior ou em um grau menor. É algo que é natural, mas ela pode acabar nos atrapalhando na nossa vivência, no nosso dia a dia. Não podemos falar que esse mal é um mal do século, porque há mais de 2000 anos a Bíblia já vinha falando desse tema. E por ele ser de grande necessidade, é por isso que ele é tão abordado na Bíblia. Há vários textos que falam sobre este tema. E o tema desta noite é ansiosos. A ansiedade, ela tem várias definições. Nos dicionários, ela é definida como uma aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. Tecnicamente, ela é definida, nós podemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia ou ora nos prejudica, dependendo da circunstância ou intensidade, podendo se tornar patológico, isto é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, ou seja, mental, ou somático, quer dizer, nosso corpo. A ansiedade, ela estimula o indivíduo a entrar em ação, porém, em excesso, faz exatamente ao contrário, impedindo as reações. Por exemplo, a ansiedade de ir mal em uma prova pode fazer com que uma pessoa estude para se dar bem na prova. Ou, além disso, pensar que pode dar errado um passeio pode ajudar levar a pessoa a se preparar para que ela possa desfrutar do passeio. Contudo, há um limite para essa ansiedade do bem. Desta forma, a ansiedade é um termo genérico para definir os transtornos advindos da excessiva ansiedade, ou seja, os chamados transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são doenças relacionadas ao funcionamento do corpo e às experiências de vida. Pode se sentir ansioso a maior parte do tempo, sem nenhuma razão aparente. Pode-se ter ansiedade às vezes, mas tão intensamente que a pessoa se sentirá imobilizada. A sensação de ansiedade pode ser tão desconfortável que, para evitá-la, as pessoas deixam de fazer coisas simples, como pegar o elevador, por causa do desconforto que sentem. Existem diversos tipos de distúrbio de ansiedade. Os mais comuns são transtorno de ansiedade generalizada, conhecido como TAG. É o transtorno de ansiedade que ocorre quando a ansiedade persiste por longos períodos de tempo e passa a interferir nas atividades do dia a dia. O principal sintoma do quadro é a preocupação excessiva ou a expectativa apreensiva. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade com o qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso de que algo ruim aconteça, mas que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Fobia social. Este distúrbio é caracterizado pelo extremo desconforto e pavor com situações sociais, com ambientes novos, desconhecidos e cheios de pessoas estranhas, encontro social, falar em público e outras situações do tipo. Esse comportamento é característico de um distúrbio conhecido popularmente como fobia social ou transtorno de ansiedade social. Transtorno obsessivo compulsivo.
O transtorno obsessivo compulsivo é conhecido popularmente pela sigla TOC e é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade. Sua principal característica é a presença de crises recorrentes de pensamentos obsessivos, intrusivos e, em alguns casos, comportamentos compulsivos e repetitivos. Transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como TED, pode ser definido como um distúrbio de ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais. Esse quadro ocorre devido à pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos, situações traumáticas que representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. Quando ela se recorda do fato, revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento vivido na primeira vez. Aí vamos ver agora alguns sintomas de pessoas que têm ansiedade excessiva, né? Respiração ofegante, falta de ar, palpitações e dores no peito, fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação das pernas e braços, tensão muscular, tontura e sensação de desmaio, enjoo e vômitos, irritabilidade, enxaquecas, boca seca e hipersensibilidade de paladar, insônia, preocupação excessiva, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que vai perder o controle ou que algo ruim vai acontecer. Desequilíbrio dos pensamentos, braço dormente, suor frio, sensação de observador externo da própria vida, despersonalização, sentir-se desconectado dos seus ambientes, queda de cabelo, manchas na pele, espinhas, são alguns sintomas que a pessoa ansiosa sente. Algumas causas. Há evidências científicas de que uma série de fatores de risco pode desencadear um transtorno de ansiedade, dentre eles, genes específicos ligados à ansiedade. Se um parente de primeiro grau teve algum transtorno, a possibilidade de desenvolver também é maior. Fatores ambientais, trabalho muito estressante, rotina de vida agitada. Tipo de personalidade. Algumas pessoas têm uma base ansiosa, ou seja, sua própria personalidade as coloca em risco de desenvolver transtorno. Sexo e gênero. Mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver o transtorno de ansiedade. Trauma. Um evento de alto impacto emocional, como por exemplo, abusos, são fatores de risco para transtorno de ansiedade. Uma das causas de ansiedade é o de cunho espiritual, que é o foco da nossa pregação de hoje. Eu quero deixar claro que há necessidade de buscar um profissional da saúde como for necessário. Porém, se a causa for espiritual, for solucionada, consequentemente as outras causas podem ser resolvidas. Como isso poderia ser resolvido? Buscando os dados. Vamos detalhar. Vamos ler Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 a 9. Voluntário, vou aqui comprar para ler. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. E que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, e isso praticai.
somos criados para ser de Deus, nos satisfazer nele. E o pecado, ele fez separação entre nós e Deus. E com essa separação, ele causou na humanidade angústia, sofrimento, aflição. E Deus, sabendo dessa necessidade que o homem ia ter, ele passa a nos ensinar sobre a ansiedade. Há diversos textos, que falam sobre ansiedade. Paulo, ele começa no versículo 6 dando uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Anseio do grego quer dizer estrangulamento. Se uma pessoa para ser estrangulada, ela tem que ser uma corda no seu pescoço, deve ser puxado em ambos os lados, Então, é como se a pessoa estivesse sendo dividida, agredida, agredida psiquicamente. Então, a pessoa que está em ansiedade, ela está dividida. O seu pensamento está dividido. Então, o seu pensamento ele fica devagando em direções opostas. E o seu raciocínio, ele não fecha, ele fica pulando de um local para outro. E a pessoa ela não é capaz de encontrar uma solução. Então, começa a aparecer na pessoa os sintomas que eu havia relatado agora há pouco. Paulo acrescenta, de coisa alguma. Não há nada para que o cristão possa ficar ansioso. Os problemas não podem tirar a paz do cristão. E dependendo da situação, da crise financeira, crise política, doença, ou falta de emprego, ou velhice que se aproxima. E se é uma ordem, é um mandamento. E a palavra mandamento, ela vem da palavra mandar, Então, mandar e ordem são sinônimos. São a mesma coisa. E ao não seguir o mandamento, a seguir a palavra de Deus, nós estaremos cometendo pecado. Novamente, nem toda ansiedade ela decorre de uma causa espiritual, da falta de confiança em Deus. Mas se houver um foco nesse sentido, as outras áreas elas vão se resolver. Por quê? É o salmista Davi, ele fala no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, Deus, ele é suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, se alguém nos abandonou, ou se nós estamos nos sentindo sozinhos, Deus não nos abandonou, Deus está conosco. Se alguém não está nos dando ouvido, Deus nos ouve. Deus ouve as nossas orações. Tem um artista, eu já comentei isso aqui, que ele fala, o nome dele é Steve Harvey, e ele perdeu tudo, ele morava dentro do carro dele, e ele disse que a vida dele começou a mudar quando ele começou a falar com Deus. E que ele fala que Deus ouviu ele. Deus atendeu o pedido dele. Então Deus é um Deus que ouve. Deus, ele nos ama. Se você não sente que alguém te ama, você não precisa sentir essa falta, porque Deus te ama. Deus, ele ama tanto, nos tanto, que enviou seu filho para morrer por nós. Então Deus supre todas as nossas necessidades. Alguém falou que a ansiedade está crucificada entre dois ladrões: o ladrão do passado e o ladrão do futuro. O ladrão do passado é o remorso, e o ladrão do futuro é a preocupação. Tem gente que está ansiosa por causa de coisas do passado que não foram resolvidas, ou por problemas do passado. Então, no capítulo 3 dessa carta de Filipenses, Paulo ele faz a seguinte afirmação: me esquecendo das coisas que para trás ficam
prossigo para a frente, para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Paulo, ele foi um assassino. A gente normalmente não foca nessa parte da história de Paulo, né? Mas Paulo, ele foi uma pessoa que foi um assassino. Ele mandou que pessoas matassem outras pessoas, não, os cristãos, quando ele era um perseguidor. E se ele não tivesse se apropriado do perdão de Deus, ele estaria constantemente em ansiedade, porque ele tinha suas mãos manchadas por sangue. Então, talvez seja necessário nós rompermos com coisas do passado, com coisas que aconteceram, com os milhões, romper com as cadeias. E se você foi machucado, abusado, maltratado, sofreu traumas no passado, você não pode deixar. Você tem que deixar o passado no passado. Você não pode deixar que seu passado retorne para te assombrar no presente. Também a ansiedade está crucificada com outro ladrão, que é chamado preocupação, que é o problema do amanhã. Você não vive o hoje, porque você está o tempo todo pensando no futuro, está preocupado com o amanhã, e você antecipa um sofrimento que você só ia ter mais à frente. Então você passa a sofrer por algo que ainda não aconteceu ou que potencialmente pode acontecer. Só que estatisticamente falando, 70 a 80% das nossas preocupações não vão acontecer. Por isso que a Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Diante disso, temos que seguir o conselho que Pedro ele nos lança. Olha, ele fala o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós devemos colocar nossa ansiedade em Cristo Jesus. E Paulo, no texto que nós lemos agora há pouco em Filipenses, ele nos ensina como nós podemos colocar as nossas ansiedades sobre Cristo. Primeiro, ele fala sobre aprender a orar corretamente. No versículo 6, ele fala sobre 3 tipos de oração: a oração, a súplica e as ações de graça. A palavra oração aqui em grego é a mesma palavra que adoração. Então você faz 3 coisas: você adora a Deus, você suplica a Deus e você agradece a Deus. Você adora a Deus pelo que Ele é, você pede a Deus porque Ele é seu Pai, você tem intimidade com Ele, você pode pedir a Ele. E você dá graças a Deus pelo que Deus faz na sua vida. Então, como você resolve o problema da ansiedade? Você precisa saber o Deus que você crê, que você adora. Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão capaz Ele é, o quão suficiente Ele é para cuidar de você. Olha, Deus, Ele tem a capacidade de medir o céu com a palma da sua mão. Ele mede as águas com a concha da sua mão. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Ele contou todos os fios do seu cabelo. O seu nome está escrito na palma da sua mão.
Então nós devemos ter esse conhecimento do quão poderoso, do quanto Deus pode fazer por cada um de nós. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Ele é o nosso Pai, nós podemos apresentar nossas súplicas, os nossos pedidos, nossos desejos, nossos anseios. As nossas necessidades devem ser levadas a Cristo. E agora também nós devemos começar a agradecer, contar as bênçãos que Deus faz a cada um de nós. O que Ele operou nas nossas vidas. E ao orar corretamente, nós somos curados dos nossos anseios, dos nossos traumas. O primeiro conselho que Paulo dá é orar corretamente. O segundo é aprender a pensar corretamente. No versículo 8, vamos ler o versículo 8 novamente. Ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então, a vitória ou a derrota, ela começa na nossa mente. Provérbios 23:7 fala assim, assim como o homem pensou, ele é. Então, é necessário se alimentar de coisas boas, coisas que elevem o nosso espírito. Ler o livro sagrado, se alimentar das promessas de Deus. O salmista, ele fala que ele busca ansiosamente a Deus, ele busca de manhãzinha. Então, ele busca na palavra de Deus. E ele fala que o seu prazer está na palavra de Deus e nela ele medita de dia e de noite. Então, o que é que vai fazer, o que vai acontecer, né? Quando nós buscarmos aquilo que é bom e nós substituirmos os pensamentos maus por pensamentos bons. Quando vier a ansiedade, você vai estar protegido somente, vai estar protegida pelo escudo divino. O primeiro conselho foi aprender a orar, e o segundo foi aprender a pensar corretamente. O terceiro conselho que Paulo dá é aprender a agir. Vamos ler agora novamente o versículo 9. Ele fala assim: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Então, nós não podemos ser apenas leitores da palavra de Deus, não apenas ouvintes, mas aquilo que nós aprendemos, nós devemos colocar em prática. E qual é a consequência? A consequência de nós aprendermos a orar corretamente, a pensar corretamente e a agir corretamente. O versículo 7 responde. Diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa, alguns textos diz, né, excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Há uma substituição da ansiedade pela paz de Deus. Quando eu estou ansioso, eu estou inquieto, eu estou desassossegado, perturbado,